Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Eric, que é a nova minissérie da Netflix que apresenta um suspense cuja premissa é apenas a ponta do iceberg, revelando camadas sombrias e inesperadas e fugindo do óbvio da sua proposta. É uma produção que tem o seu valor com tramas instigantes, sensíveis e emocionantes, mas que tem uma ressalva ou outra que pode dividir opiniões, e eu vou te dizer por quê. Esse vídeo é com spoilers porque eu quero trazer detalhes das histórias, falar dos personagens e também do final da minissérie, beleza? Então se vocês querem saber mais sobre a nova série Eric, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa nova série da Netflix e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Eric é ambientado em Nova York na década de 80 e acompanha o Vincent, que é um dos maiores ventrílocos da cidade e criador do programa infantil chamado Good Day Sunshine. Ele é casado com a Cassie e os dois têm um filho de 9 anos chamado Edgar, que some a caminho da escola repentinamente. Desesperado e se sentindo culpado por ter deixado o Edgar ir sozinho para a escola, o Vincent ele acaba ficando cada vez mais nervoso e imprevisível, expondo as suas falhas e seus defeitos. E enquanto a polícia inicia as buscas pelo garoto, Vincent se apega aos desenhos do menino, em que ele desenha um monstro chamado Eric. Então Vincent ele tem a ideia de que se ele colocar este boneco no programa de TV onde ele trabalha, isso pode fazer com que o Edgar volte para casa. Só que o comportamento destrutivo do Vincent fica cada vez mais forte aqui na história, e isso faz com que afaste os familiares, os amigos e até mesmo os detetives que estão à procura do menino. E com isso o Vincent passa a enxergar o monstro Eric numa espécie de delírio por necessidade, porque essa visão, esse monstro vai ajudar a expor não só as vulnerabilidades do Vincent, mas também mostrar quem ele realmente é. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a minissérie Eric funciona numa espécie de maratona. É o tipo de série que você tem que assistir assim na maratona, numa tacada só. Se fosse exibido semanalmente não ia funcionar, acho que muitas pessoas iam largar logo no começo ou na metade da série, porque é o tipo de história que você tem que assistir até o final para você entender o tipo de mensagem que tá passando e entender por que eles estão apresentando várias histórias ao mesmo tempo e em que momento todas essas tramas vão ser conectadas. Então assim, se você assistir um episódio hoje e o segundo daqui 2, 3 dias, talvez você perca a vontade de continuar assistindo. Então, uma sugestão é que vocês assistam no estilo maratona, mas fica a critério de cada um. E eu digo isso porque a minissérie entrega uma proposta aparentemente óbvia, tanto que no trailer foca totalmente ali na história, né, de um pai desesperado à procura do filho desaparecido e toda a investigação em torno dessa situação. Mas a grande surpresa tá quando as camadas aqui dessa investigação vão expondo aqui um outro lado da história, vão expondo subtramas que acabam até se sobressaindo ao plot principal. E assim que o espectador é apresentado à família principal, a gente passa a conhecer um lado bem egoísta do Vincent. Logo no primeiro episódio, a gente vê que ele tem uma personalidade ali bem estranha, bem agressiva, bem forte e sarcástica, né? Então assim, opa, tem um problema aqui, e isso acaba prejudicando ali no casamento dele com a Cassie, que a gente vê que já tá sofrendo algumas consequências, e obviamente acaba refletindo na relação de pai e filho. E a partir do desaparecimento do Edgar, a história começa a expor outras subtramas aqui que vão trazendo aqui novas vertentes dessa minissérie. Então, obviamente a gente passa a descobrir ali a verdadeira razão do sumiço do Edgar, o que aconteceu com o menino nesse meio tempo, né, enquanto ele estava indo para a escola. A gente passa a conhecer quem realmente o protagonista é, o Vincent, né, os seus problemas, os seus conflitos internos, por que ele é dessa forma, por que ele age assim. E a partir da investigação a gente começa a conhecer também a cidade de Nova York, que é uma cidade que está em ruínas ali na década de 80, totalmente esquecida, com moradores de rua, né, que se tornam invisíveis, ninguém se importa, a sujeira que domina a cidade, as pessoas ficam incomodadas com isso, batem de frente com a política corrupta. A gente também vê um lado sujo das autoridades em frente a um detetive que está em busca da verdade, está em busca de fazer o que é certo. A gente também começa a descobrir sobre o desaparecimento de um outro garoto, que é um caso que ainda está em aberto, por que não foi resolvido até agora. Então assim, a gente vai acompanhando várias coisas
e se pergunta, né, por que tá tendo tantas subtramas? Mas calma que num dado momento tudo se conecta. Então, com essa investigação, além de trazer outras histórias que vão ganhando raízes, também mostra o melhor e o pior lado de cada personagem ao revelar as suas verdadeiras intenções e personalidades, além de tratar de outros temas como preconceito, homofobia, racismo e relacionamento tóxico. E sim, são muitas subtramas aqui, então no dado momento a gente tá assistindo a minissérie, que são só 6 episódios, e a gente se pergunta, mas afinal, qual que é a história principal aqui? Porque começou com o desaparecimento de um menino e de repente começou a surgir outras subtramas. É normal a gente pensar que a série tá desfocada, fugiu do assunto, mas vai fazer sentido no final, tudo vai ser conectado. Então, assim, o legal da minissérie é apresentar uma premissa aparentemente simples, mas não é exatamente somente aquilo. E é nesse momento que a série pode dividir opiniões, pode frustrar alguns, porque sim, tem muitas temáticas sendo desenvolvidas aqui, até demais. A gente começa a perceber isso lá pelo 3º episódio, né? Então rola um certo desequilíbrio, porque assim, há subtramas coadjuvantes que se sobressaem mais que a trama principal, que fica em segundo plano em alguns momentos. Tem temas aqui que são importantes, mas acabam ficando um pouco na superficialidade, então eu vou entender assim que alguns fiquem desgostosos enquanto assistirem a minissérie, mas, né, por experiência própria, eu digo, assista até o final, porque tudo vai fazer sentido e não tirem conclusões precipitadas. São só 6 episódios, passa rapidinho, dá pra fazer uma maratona super legal. E a partir do 4º episódio da série, o público toma conhecimento do que realmente aconteceu com Edgar, e quando toma esse conhecimento, pode ser que inicialmente você se frustre. Ah, era só isso? Mas aí depois você pensa, não, calma, tá acontecendo outras coisas, então o buraco é bem mais embaixo. E é aí que a série começa a ficar mais ousada e você passa a entender que, tipo assim, não é somente sobre esse desaparecimento, tem muito mais a ser contado aqui. E a pergunta que não quer calar é, quem é Eric, que dá o nome à série? A gente vai conhecer esse Eric a partir do protagonista vivido pelo Benedict Cumberbatch. Eu achei que ele tá excelente aqui na minissérie, ele entrega um Vincent numa atuação bem crua, entrega um protagonista bem tóxico como pai, como marido, como amigo, como colega de trabalho. É normal você sentir raiva dele em vários momentos, né? E a partir daí a gente vai entendendo por que ele é dessa forma, né? Então a gente vê que ele tem um passado ali com a família que é bem controverso, uma relação bem ruim com os pais, especialmente o pai, que é um dos magnatas da cidade, né? E isso trouxe memórias negativas, muitos conflitos internos, transformando ele num homem bem egoísta, desrespeitoso e viciado. E com o sumiço do filho, o lado destrutivo do Vincent fica cada vez mais forte, onde a gente vê as suas vulnerabilidades, os seus problemas, os seus vícios aqui, levando ele ao fundo do poço. E é nesse buraco que surge a imagem, o delírio, né, do monstro Eric, criado pelo filho, que ajuda o Vincent a enxergar o que há de pior nele, né? Começa a mostrar assim, olha no que você está se tornando, né? E dando uma chance dele sair do fundo do poço se ele quiser ver o filho novamente. Mas para isso acontecer, como eu disse, o Vincent ele tem que admitir quem ele é de verdade, no que ele está se tornando. E quando ele admitir isso, aí ele consegue seguir em frente e quem sabe ele encontra o filho ou não. E na minha opinião, o boneco Eric que foi criado pelo Edgar é a forma como o filho enxerga o pai. Eu não disse que o lado tóxico do Vincent acaba refletindo na relação de pai e filho? A gente vê que o Edgar tem um receio ali com o pai. Então, para mim, é a forma como o Edgar enxerga o pai, como um monstro que não vive debaixo da cama. E com o desaparecimento do Edgar, temos um outro personagem aqui que se destaca formidavelmente, que é o detetive Letroyd. Eu gostei bastante desse personagem. Você gosta da história dele e também da forma como ele começa a investigar e vai descobrindo aqui toda a sujeira por trás do desaparecimento do Edgar, que ele vai descobrir muito mais aqui. E junto com o sumiço do menino, ele também começa a investigar novamente o sumiço de um outro garoto chamado Marlon, que desapareceu ali pelos becos de Nova York há meses. E a partir desses 2 sumiços, ele começa a expor uma política e uma polícia corrupta, né? Toda a sujeira por trás também, expõe também a própria cidade que está completamente esquecida, largada na sujeira. Os moradores de rua também estão todos espalhados sem ter para onde ir, né? E também expõe um governo que deveria cuidar da cidade, deveria cuidar dessas pessoas e não fazem absolutamente nada. E a partir dessa investigação do detetive Letroyd, a gente também começa a ver pipocar aqui as outras temáticas
temáticas que eu já citei, o preconceito, o racismo, a homofobia, que ganhavam fortes nuances aqui, especialmente na década de 80. E eu tenho que admitir que essa subtrama do Marlon acaba roubando a cena do plot principal, que é o desaparecimento do Edgar, porque você fica instigado para saber o que aconteceu com esse garoto, por que ele sumiu repentinamente, por que ele tá há meses desaparecido e ninguém fez absolutamente nada. Você se sensibiliza com a dor dessa mãe que tá ali na delegacia todo dia esperando por uma resposta, todo dia, né, esperando que a polícia faça alguma coisa. Você também fica ali atraído pela história do Letroyd, porque a gente vê que ele reprime os sentimentos dele, reprime quem ele é de verdade por medo, por insegurança, por ele ter, né, a consciência da onde ele trabalha, do ambiente que ele vive ali, que é fortemente preconceituoso. Além disso, a gente também acompanha outros personagens coadjuvantes, cujas camadas sombrias são expostas, revelando quem é verdadeiro e quem é fachada suja. Agora vamos falar do final, e a partir do 4º episódio da série Eric, a gente finalmente descobre sobre o desaparecimento do Edgar, que na verdade o menino não foi nem sequestrado, muito menos está morto. Ele simplesmente fugiu de casa porque ele já não aguentava mais as constantes brigas dos pais e, obviamente, o lado extremamente tóxico do Vincent. Então o garoto, ele simplesmente falou assim: prefiro fugir do que voltar para casa. E os desenhos deixados pelo Edgar, que a gente vai vendo aqui no decorrer dos episódios, são pistas deixadas pelo garoto, além da forma como ele enxergava o pai, né, no momento que a gente conhece o monstro Eric. Assim, o Edgar, né, quando ele vai fugir, ele começa a seguir um morador de rua chamado Yusuf, que é um morador que ele sempre encontra ali quando ele tá indo ou voltando da escola. E aí ele segue esse morador de rua que mora no subsolo do metrô, que traz toda essa representação da decadência da cidade, do esquecimento. Também começa a reverberar aqui sobre vícios em drogas, sujeira, a exploração sexual, o preconceito. Então a gente vê o quanto a cidade está esquecida pelas autoridades, está em ruínas. E o Yusuf passa a cuidar do menino ali no subsolo do metrô, né, tipo, para que outros moradores não cheguem perto, porque alguns são mais perigosos, podem fazer algo pior com o menino. E também descobre por que o garoto fugia de casa e, consequentemente, o público também passa a tomar esse conhecimento. Só que quando ele descobre que tá rolando toda essa investigação, que a polícia tá atrás, ele tem que encontrar alguma forma de devolver o menino, o que gera todo o caos que a gente acompanha aqui nessa reta final. E junto com isso, o Vincent finalmente põe a mão na consciência, admite em quem ele se tornou, prometendo se transformar por completo e melhorar, se tornar uma pessoa melhor. E na sua última tentativa, ele se veste do monstro Eric, vai correndo ali na praça onde a televisão tá, entra ao vivo e pede pro filho voltar para casa. O Edgar assiste, sai correndo e vai de encontro aos pais. Com isso, o Vincent e a Cassie terminam um relacionamento, terminam um casamento que foi a melhor solução. Inclusive, a gente vê a Cassie já num outro relacionamento, já seguindo em frente. A gente vê que o Vincent também passa meses na reabilitação e quando ele retorna, ele tem uma nova chance ali de começar do zero ao lado do Edgar. E uma outra decisão que ele toma aqui que eu achei sensacional é ele encerrar essa relação destrutiva que ele tem com o pai, que é o magnata da cidade. Tanto que, assim, ele tem um diálogo super forte ali com o pai no zoológico, né? Ele expõe, né, tudo que ele tá sentindo, ele é bem sincero e encerra essa relação, e eu achei, assim, uma decisão boa e ousada. E finalmente o detetive Letroyd descobre o que realmente aconteceu com o garoto Marlon. Ele finalmente põe as mãos numa fita, né, de segurança ali, que traz ali as filmagens da rua, e ele tem uma revelação chocante. O adolescente Marlon foi morto por policiais que flagraram o garoto numa relação um pouco íntima, até demais, com o prefeito da cidade. Então é nesse momento que os policiais pegam o menino e espancam ele até a morte. E para não manchar a reputação do prefeito, que é gay, né, para deixar bem claro, né, eles simplesmente desovam o corpo do menino no lixo. Então, assim, a gente vê que várias pessoas estão envolvidas aqui nessa história para ocultar o corpo do menino, não manchar nem a reputação do prefeito, nem dos envolvidos, muito menos da polícia, mas quando as imagens mostram a verdade, todo mundo aqui é exposto e todo mundo vai pagar pelo que fez. E depois que toda essa verdade vem à tona, a gente entende 100% a razão do detetive esconder, manter o seu relacionamento em sigilo dentro e fora do trabalho por conta da forte homofobia que rola aqui. E todos os envolvidos nessa história são expostos
postos e vão receber a punição, assim como aqueles também que estão envolvidos na exploração sexual de menores que ocorre ali na Boate Lux. E um desses envolvidos é o diretor do programa infantil, o Lenny, que é interpretado pelo Dan Fogler, que é amigo do Vincent, que a gente conhece desde o primeiro episódio. E sem saber lidar com as consequências, o Lenny se suicida. E com todos os casos encerrados, finalmente a gente vê a mãe do Marlon tendo uma resposta a respeito do seu filho, e ela torce para que a cidade se torne um lugar melhor e acolhedor, já que não foi para o Marlon, então que se torne, né, melhor para outras pessoas e que isso não se repita. A gente vê que o detetive Letroyd finalmente se sente aliviado, se sente liberto para ser quem ele é de verdade. E, por fim, vemos finalmente o Vincent e o Edgar tendo uma relação saudável de pai e filho numa nova chance. Então é isso, gente. Essa é a minha crítica / dica de série Eric, que está disponível na Netflix. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa série e se já assistiram. Comenta aqui também o que vocês acharam dessa história aqui, que parece óbvia, mas não é. O que vocês acharam dos personagens. Vamos trocar figurinhas. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!